Hoje no Momento do Hidromel vamos dar uma passeada no mundo dos vinhos e a similaridade com o mundo do hidromel. Então por isso veio a pergunta sobre os blends de uvas ou assemblagens. Eu já respondo mais essa aqui no Momento do Hidromel. Solta aí a abelhinha! Olá, sou Romualdo Juliato e você está no Momento do Hidromel aqui no Tassi Copo Hidromel Espíritos Montes, um canal que nós falamos muito sobre hidromel e sobre outras bebidas fermentadas, preferencialmente, que tem uma similaridade aí com o hidromel ou que ajude os nossos queridos amigos produtores a fermentar melhor aí a nossa querida bebida alcoólica fermentada de mel, que é o hidromel. E a pergunta de hoje veio aí junto ao outro vídeo que eu falei sobre o carvalho e a acidez. Vou continuar respondendo as perguntas anteriores, mas como essa está muito recente aí e tem uma relação bem legal, eu achei interessante dar uma variadinha. E a pergunta vem do Paulo Henrique e pergunta pra gente: sei que o foco do canal é o hidromel, mas como você cita, às vezes, sobre vinhos e como eles têm uma certa similaridade com o hidromel, resolvi lhe perguntar. Li em um livro que a assemblagem ou blend, ou aqui no Brasil também chamado de corte, tá? De uvas, pode ser usada para esconder ou mascarar imperfeições de algumas safras ou de certas uvas desequilibradas. Isso procede, Mu? Por favor, me responda. Bom, Paulo, é o seguinte, cara, alguns autores realmente defendem essa teoria, mas a maioria e os grandes especialistas não defendem isso, e isso não é uma realidade total. Senão assim estaríamos descredibilizando todos os grandes cortes históricos que temos nos vinhos. O principal, talvez o mais conhecido, é o corte bordalês, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e a Merlot, ou na ordem melhor, né, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, corte bordalês, um dos mais famosos aí do mundo, da região de Bordeaux, obviamente, que utilizam essas três uvas. E como é e por que se utiliza um blend de uvas? Justamente, por exemplo, para você dar novos aromas e paladares para o vinho. Por exemplo, uma uva mais frutada misturada com uma uva mais tânica, misturada com uma uva mais alcoólica. Cria-se um vinho com tanino melhor, com uma uva, com uma fruta melhor e com álcool mais equilibrado. Isso não quer dizer que ambas, no varietal, ou seja, varietal, né, com uma única cepa de uva, não seja boa, mas a questão é que você cria nuances diferentes e uma bebida um pouco diferenciada. Lembrando que não é só o corte bordalês que é importante, tá, na história do vinho. O que seria dos vinhos portugueses ou espanhóis, por exemplo, de Rioja, ou o grande vinho do Porto, tá? Que são cortes, tá? Aliás, em Portugal, eu creio que mais de 90% dos vinhos são cortes de uvas, são misturas de uvas com o intuito de melhorar. O vinho do Porto são as tourigas, né? Touriga Nacional, Touriga Roriz e outras mais. E lembrando também, né? O GSM, que é outro corte, né? Grenache, Syrah e Mourvèdre, que também é do sul do Vale do Rhône, e também famoso na Austrália, também um ótimo corte. O outro corte importantíssimo que a gente não pode esquecer, que é o Champagne, tá? A região do Champagne. E, aliás, por isso que Dom Perignon ficou famoso, né? Por estar sabendo fazer os cortes melhores. E as uvas principais do Champagne é o Chardonnay, Pinot Noir e a Pinot Meunier. São os cortes principais aí que podem ser utilizados em Champagne. Como eu falei também, os espanhóis da região de Rioja, a maioria também são cortes, tá? Lembrando também do Châteauneuf-du-Pape, grande francês também, que é um belo corte que vai uma pancada de uvas também. E lembrando que talvez lá no passado, tá, o carvalho, por exemplo, a história também conta que o Mittling, no caso dos nossos queridos hidroméis, podem ser utilizados também ou colocado algum tipo de erva para mascarar algum tipo de desequilíbrio na bebida. O carvalho também, né? Dizem que o carvalho também foi utilizado ali para mascarar um pouquinho, né, a bebida no passado, mas hoje já não é. Então hoje o carvalho tem uma outra função, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história do carvalho nos vinhos aí, manda um comentário aqui embaixo, mas isso foi no passado e hoje em dia, então a gente sabe que os cortes de uvas, as assemblagens ou os blends
só trazem coisas boas para os vinhos, ao contrário do que você leu aí, Paulo. Então, só respondendo novamente, os grandes conhecedores, os grandes sommeliers, os grandes enólogos têm que ter uma mão muito boa, tanto para degustar e descobrir esse corte, quanto para confeccionar os grandes vinhos. Então, para mim, isso é uma grande balhofa, falando que são safras ruins. E isso eu não quero me referenciar também aos reservas aqui da América do Sul, tá? Os reservados daqui, sim, o pessoal guarda ali um vinho de uma safra boa para blendar com vinhos de uma safra ruim, e isso não é uma regra, é uma exceção. Que fique bem claro para o pessoal que não conhece aí sobre vinhos, que fique falando ou autores até, não quero descredibilizar ninguém, mas fique falando essas coisas, essas borrachas da vida aí, essas insandices aí. Estuda um pouquinho mais, leia um pouquinho mais, beba um pouco mais de vinho, conheça um pouco mais de vinho antes de ficar falando essas coisas, tá? E aí também aí na educação faz parte, tá? E aí acabar passando essa informação errada pro pessoal que quer conhecer e quer fazer a coisa correta. E se você também quer aprender mais sobre hidroméis, sobre outras bebidas, já faz inscrição aqui no nosso canal, que aí fazendo essa inscrição você me incentiva a trazer novos conteúdos diferenciados. Dá aquela curtida nesse vídeo, compartilhe com nossos amigos, com seus amigos que gostam de bebidas, e nos encontramos no próximo Momento de Hidromel aqui no Tassi Copo Hidromel Espíritos Montes. Novamente, muito obrigado, Paulo, e até a próxima!